Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a esta JE Talks Quem é Quem na consultoria. Ao longo deste programa vamos falar com três líderes diferentes de três empresas diferentes neste mercado e a começar que comigo tenho o Bernardo Maciel, CEO da Unit. Bernardo, uma vez mais bem-vindo à JE Talks e ao Jornal Económico. Fazendo um ponto de balanço, estamos a meio do ano, como é que o mercado das consultoras se tem comportado, como é que estes setores têm vivido estes primeiros 6 meses do ano? Boa tarde, obrigado mais uma vez pelo convite. Este primeiro semestre de 2023 tem sido muito aquilo que é a consequência dos últimos 2 ou 3 anos, ou da particularidade, sobretudo do ponto de vista económico e político até, o planeta e a Europa em concreto teve. Acaba por ser o momento das empresas reverem as suas estratégias em função, primeiro, de um pós-pandemia e depois de um conflito a leste, que acaba por ter consequências a nível económico nas empresas. Ao mesmo tempo, os fenómenos da descapitalização que vinham do tempo da pandemia acabam por ser mais evidentes agora e pôr a nu aquilo que é quem quer e pode e tem capacidade para investir, rever as fontes de financiamento e exige do nosso lado a capacidade de resposta. Para aquelas que têm mais dificuldade, rever um bocadinho qual é a solução que tem que se tratar. Há aqui em paralelo 2 fenómenos, um diria não tão direto às empresas, como é o tema do PRR, e outro que é a abertura do Portugal 2030, dos fundos comunitários, do novo quadro comunitário de apoio agora do ponto de vista formal, com o lançamento dos primeiros concursos, que para as empresas que estão preparadas ou que esperam estar preparadas para fazer investimento, começar a preparar essa estratégia. E tem sido muito, muito centrado aí aquilo que é a nossa atividade. Falou aí bem de um período pandémico seguido de uma guerra que ninguém conseguia antever, mas também um quadro macroeconómico que coloca alguma pressão, talvez numa primeira linha nas famílias e nos contribuintes, mas também nas empresas que navegam estes 2 mares de incerteza que já tinham como garantidos desde 2020, agora a entrar num cenário inflacionário, em alguns países até já de uma recessão, que pode ser chamada uma recessão técnica. Essas preocupações e essas ansiedades começam-se a fazer sentir no plano das empresas? Entra uma variável nova que não era comum nos últimos 15 anos, se calhar, que era taxas de juro sem qualquer relevância. E hoje o custo do dinheiro é relevante na hora de decidir. Apesar de tudo, para as empresas... Esse período das taxas de juro quase negativas, em alguns casos, era uma anomalia. Era uma anomalia e eu ia dizendo que, apesar de o dinheiro passar a ter algum custo para o empresário, dentro de alguma razoabilidade, eu diria que estaremos nesse patamar, pensando nas empresas e não nas famílias e nos cidadãos, é muito mais relevante a previsibilidade de um conjunto de fatores do que propriamente o custo deles. Não vou dizer que os Exceis e os planos de negócio comportam tudo, mas na verdade, tendo aqui variáveis o mais controladas possível, são mais do que suficientes para as empresas poderem fazer os seus planos estratégicos. Obviamente depois há o outro lado da corrente, que é a pressão nas famílias que causou alguma disrupção, algum ruído naquilo que também é o custo de vida das pessoas e as necessidades de rever algumas condições financeiras e salariais, e portanto isso também trouxe aqui uma realidade que não era tão visível, se quisermos. Aquilo que era a forma de lidar com as pessoas e as remunerações tinha muito mais a ver diretamente com premiação, com promoção, com o mérito, digamos assim, e hoje acaba por termos uma derivada diferente, que é a pressão daquilo que são os preços nas famílias. Eu diria que está a controlar-se muito mais este impacto, mas continua a ser uma variável relevante, claro que sim. E mudou alguma coisa na dinâmica, na forma como as consultoras como a Unit ou como aquelas com que vamos falar já de seguida, lidam com os seus clientes? Ou seja, as próprias prioridades das empresas mudaram nestes anos e nestes primeiros 6 meses de 2023, que se esperava que fosse um ano de retoma, um ano de recuperação, percebe-se que é se calhar um ano de estagnação? Eu acho que é uma fase onde as PMEs, sobretudo portuguesas, se questionam mais, que não é necessariamente mau. E voltando ao início, a pressão da revisão das cadeias de fornecimento e desta lógica da regionalização que se discute muito, da reindustrialização da Europa, obriga-os a questionar se estamos preparados ou não. O tema da capitalização obriga-os a questionar se estão preparados ou não. O tema dos recursos humanos, somos capazes de reter e procurar as pessoas que precisamos e dar-lhes, sobretudo, ferramentas para serem flexíveis e terem competências, são um conjunto de derivadas. Somos capazes de as formar.
Se somos capazes de as formar, genericamente somos capazes de as formar, portanto, usando aqui um plural mas estático, agora na verdade cada um tem a sua realidade e os setores todos têm tido desafios muito interessantes, e ponho isto pela positiva, que obriga a olhar, porque não podemos estar permanentemente esta esquizofrenia de substituir pessoas e procurar novas pessoas, temos de ter a capacidade de dotar internamente a equipa de capacidade de resposta. Eu recordo-me da última vez que o Bernardo cá esteve também num tema da auditoria e revisão de contas, se não estou em erro, falávamos desta questão das PMEs estarem num momento de autointerrogação, sobretudo em Portugal. Se o nosso tecido empresarial é composto maioritariamente por PMEs, essa crise de identidade neste mundo global, como é que estas empresas, o nosso tecido empresarial, conseguem dar um passo em frente de forma assertiva? Já tínhamos falado uma vez também neste espaço de mindset, que era a maior dificuldade ao lidar com estes empresários. Isso mantém-se este ano? Eu penso, nós vamos observando dois movimentos. Um é ao nível da resposta, a especialização, ou seja, a capacidade de estarem focados naquilo onde eles são realmente diferentes, onde têm vantagens competitivas relevantes. Muitas das nossas PME funcionavam como reativas àquilo que era a procura de grandes grupos internacionais. Veja, por exemplo, o setor da metalomecânica, dos moldes e dos plásticos, muito ligado ao setor automóvel. Hoje obriga-os a centrar numa determinada área de competência para serem mais fortes. Por outro lado, a dimensão. E a dimensão obriga-nos a olhar para o crescimento. E o crescimento hoje, fazer de forma orgânica não é fácil, crescer de uma forma natural, ou seja, vendendo mais, ganhando mais dinheiro e continuando a investir e a crescer, olha-se hoje muito para aquilo que é as fusões e aquisições. A capacidade de fazer alianças, não necessariamente vender ou comprar empresas, mas criar alianças estratégicas de forma a ter mais capacidade de resposta, mas também, de facto, vendendo sociedades. Estamos a falar de empresas muitas vezes com temas sucessórios ou de dívida que possam não ter capacidade de resposta, apesar de terem características interessantes do ponto de vista de competitividade, e hoje é uma derivada também relevante naquilo que é a reflexão que os empresários portugueses têm. Tocou no tema das fusões e aquisições. 2023 em Portugal está a ser um ano já mexido nesse mercado. Prevê no segundo semestre deste ano um acelerar ainda mais desses processos? Temos alguns em curso e alguns bastante notórios. Começámos logo o ano com a questão da Sonai e da Sonecom. Eu penso que tem havido nos últimos anos uma democratização dos processos de fusões e aquisições, tipicamente muito centrada em grandes empresas, como o exemplo que acaba de dar. Mas nem só de cotadas faz o país. De todo, até porque são quase pelos dedos das mãos e, portanto, não é isso que fará este negócio, obviamente, do ponto de vista financeiro e económico, que movimenta bastante dinheiro e muito centrado na banca de investimento, mas daquilo que é o fenómeno das PME, hoje é uma democratização grande deste setor e, de facto, temos tido muita atividade aí. Onde é que nós temos tentado estar? Antecipar essa realidade para um conjunto de empresas com quem trabalhamos, que é, vamos preparar a empresa para ela estar sempre preparada para vender, no sentido de que, não de promover a sua venda, obviamente, mas de torná-la forte, torná-la competente, torná-la organizada para vender, o que significa que também estou capaz de poder adquirir ou fazer uma parceria com alguém do ponto de vista estratégico. Fundamental, aquilo que nós tentamos dizer é não crescer numa lógica de conglomerado, como era histórico há uns bons anos atrás, e vimos alguns grupos aí a padecerem desse problema, e vai-se arrastando até para a área da consultoria, mas sobretudo sermos capazes de estar centrados naquilo que são as nossas principais vantagens competitivas, naquilo que são as nossas principais competências, para nós sermos especificamente a pessoa, a empresa, que dá resposta a um problema específico das organizações. Porque há muitas vezes a mentalidade por parte dos gestores das PMEs de que vender a empresa ou aceitar uma fusão é quase uma derrota. Vamos ver, a matriz familiar das PME portuguesas traz sempre isso a reboque. Não se está a vender só uma empresa, está-se a vender uma história, está-se a vender, eventualmente, em alguns casos, a herança também que receberam dos seus pais. E, portanto, isto mexe com temas emocionais complexos, mas também temos vindo a assistir a alguma aceitação daquilo que é uma inevitabilidade, que é tratar uma empresa como ativo. Se calhar por uma geração mais virada para o negócio. Estamos a falar hoje de um conjunto de sucessores, de empresários que seguiram carreiras diferentes. Vejam a crescente literacia em Portugal. Os cursos universitários deram uma variedade de opções de vida a um conjunto de pessoas que não é suceder internamente na organização. Portanto, hoje há este maior desprendimento, sendo que continua a ser um tema obviamente relevante, aquilo que é o peso da família nessas decisões. Nestes últimos 6 meses do ano vamos assistir a uma nova tendência. Bastante. Eu acho que tem vindo a acelerar esses processos. Eu penso até que mais do que o segundo semestre do próximo ano, mais ainda, ou seja, há um conjunto de oportunidades e de negócios que estão em curso, nós temos gerido bastantes processos destes, mas que tentamos sobretudo fazê-lo de forma racional, ou seja, não seguir um impulso e tentar preparar muito bem as organizações.
Estamos a falar de processos que normalmente demoram 6, 9 meses, um ano até ficarem concluídos. Tem que ser feito de uma forma com reflexão, de uma forma ponderada, para que de facto seja um salto diferente e não só um processo. Bernardo Maciel, uma vez mais, obrigado por ter vindo à JT Talks. Muito obrigado. Nós regressamos já após um breve intervalo para a segunda parte desta JT Talks. Quem é quem na consultoria? Fique desse lado. Bem-vindo à segunda parte desta JT Talks. Quem é quem na consultoria? Desta vez tenho comigo Rui Almeida, CEO da Moneris, e Mário Moura, CEO da Mário Moura Contabilidade. Antes de mais, bem-vindos os dois ao Jornal Económico. É um gosto de voltar a receber-vos agora presencialmente, no caso do Mário Moura. Eu começava por si. Nós, na primeira parte desta conversa com o Bernardo Maciel, abordámos aqui talvez um mindset que as PMEs portuguesas não têm para as fusões e aquisições. Podem muitas vezes encarar o setor ou as operações de M&A como algo negativo, quando não tem necessariamente que ser, não é? Sim, é verdade. Eu penso que também é um pouquinho relacionado com a nossa dimensão. Talvez não seja tradição no nosso tecido empresarial haver as fusões e aquisições, e muitas vezes estes processos são processos dolorosos, porque as empresas têm um cariz familiar, e quando há uma aquisição ou quando há uma fusão, o empresário está quase que a abdicar de uma parte da sua vida, porque as empresas têm muito estas características familiares. Penso que esta nova geração já é um bocadinho mais aberta a este tipo de operações. Também somos mais globais, estamos mais no mercado internacional, e vejo e sinto que esta nova geração já está mais receptiva a este tipo de operações. Rui Pedro Almeida, uma nova geração não só à frente destas empresas mais familiares, que são, no fundo, a esmagadora maioria do nosso tecido empresarial, mas também uma nova geração dentro das consultoras a abordar o negócio de uma forma diferente. Como é que estas duas vertentes, portanto, novos gestores, novos empresários e novos consultores, estão a relacionar? Há uma dinâmica diferente daquela que tínhamos até agora? Sem dúvida, eu acho que de resto há um paralelismo muito grande entre aquilo que são os desafios das consultoras e também os desafios do setor empresarial. Efetivamente, as empresas portuguesas têm uma marca e um ADN muito próximo das empresas familiares. Estamos a assistir efetivamente agora a uma fase de mudança geracional, mudança de mentalidades, também novos desafios, provavelmente teremos a oportunidade de falar deles, desafios ao nível do conhecimento, da qualificação, ao nível da transformação digital, da robotização, ao nível da competitividade e da sustentabilidade. E as consultoras justamente têm que estar muito bem preparadas para, neste mundo que é cada vez mais volátil, incerto, enfim, todos nós conhecemos os jargões, ambíguo, complexo, de conseguirem de facto responder com a sua proposição de valor a desafios que são desafios novos. E, portanto, consultoras e mercado devem estar alinhados. Aliás, eu costumo dizer que os desafios que nós sentimos na Moneris e enquanto consultora têm que ser o mais possível uma imagem e mimicar aquilo que são os desafios da própria economia portuguesa. E que desafios são esses, Mário Moura? Desafios, sabemos, passámos, e já falámos disto na primeira parte desta talk, passámos um período de pandemia, entramos num período de guerra também ali inesperada, entra um cenário macroeconómico que se podia prever de uma maneira ou de outra, mas que não que teria estes efeitos tão imediatos na economia. Como é que as empresas portuguesas também se estão a adaptar a uma realidade que não volta atrás? Porque sabemos que a inflação, os preços quando ficam mais caros, por tendência não voltam a baixar. Sim, nós temos grandes desafios pela frente, como sabemos. A evolução tecnológica ela é inevitável. Temos agora aí o AI, que todo o mundo e toda a gente fala, que a inteligência artificial já era algo que se vinha a falar, mas agora nos últimos anos começa a ter realmente um papel. E a motivar greves. E a motivar greves, e até o ChatGPT, o famoso ChatGPT, veio democratizar quase que uma tecnologia que se vinha a falar. E nesse sentido, eu acho que temos aqui grandes desafios. Há profissões, e nomeadamente a nossa, vai ter grandes desafios pela frente. E a nossa. E a vossa também, os conteúdos, a geração de conteúdos realmente tem aqui eu vi até isto mais como uma oportunidade, não é? Nós temos de nos adaptar. Isto é, o comboio está em andamento, nós não vamos conseguir fazer parar. A inteligência artificial, por exemplo, é uma das áreas que vai ter um impacto bastante grande nas nossas vidas.
Mas eu sou otimista, eu acho que isto tudo vai nos ajudar a melhorar a nossa qualidade de vida. Portanto, eu acho que nós temos aqui uma oportunidade de melhorar a humanidade, digamos assim, os trabalhos serem mais, ter um maior valor do que trabalhos repetitivos e trabalhos manuais e braçais, mas enfim, temos de nos adaptar a estas transformações que aí vêm. Rui, sinto que ao longo dos últimos anos, sempre que falamos de tecnologias disruptivas, há 2 anos era a blockchain, antes disso foram os NFTs, ouvimos sempre isto do temos que nos adaptar, temos que dominar antes esta tecnologia, antes que ela nos domine a nós. Como é que as empresas podem de facto encarar, porque a cada semestre vai surgir uma ferramenta tecnológica diferente, nova, com potencial disruptor e revolucionário. Como é que nos mantemos, digamos, na frente dessa corrida? Porque não ficamos para trás. Claro. E dado a dimensão das empresas portuguesas, é muito fácil ficar para trás. João, pegando aqui no que o Mário disse e com o qual estou completamente de acordo, os desafios são múltiplos, mas as oportunidades também são muito grandes. E a economia portuguesa tem as condições essenciais para vingar neste novo quadro, a vários níveis. Assim tenhamos as corretas lideranças, e isso é que por vezes falha. Porque do ponto de vista da transição energética, Portugal está melhor preparado do que qualquer outro país, provavelmente da Europa, a parte de Espanha, com o solar, com o hidro, naturalmente com as eólicas, e portanto temos uma capacidade tremenda de enfrentar o desafio da transição energética. Do ponto de vista da transformação digital, nós temos uma geração que é a mais qualificada de sempre. Eu, antes de vir para aqui, curiosamente, estava a ter uma formação sobre ChatGPT e a forma como ele se integra com as ferramentas de Excel e de VBA e as ferramentas que nós utilizamos. Já lá atrás, há uns anos atrás, nós começámos o caminho da automação. Nós temos hoje já uma suite de robôs a funcionar para grande parte das comissões fiscais, da parte mais rotineira da nossa vida enquanto contabilistas, enquanto financeiros. Agora estamos a caminhar no sentido do machine learning e da inteligência artificial. E eu acho que nós não podemos estar à espera da última moda. Temos naturalmente de ir evoluindo e nos adaptando, porque de facto esta realidade é uma realidade que é inexorável, vai-nos ultrapassando a cada momento e portanto nós temos de estar a fazer permanente catching up. Eu acho que a economia portuguesa tem todas as condições para se ingrar, até porque já nos esquecemos todos da bazuca tão anunciada, porque ela de facto tarda a disparar, mas há aí um PRR e há aí um Portugal 2030 que nos deve ajudar a fazer uma transformação da economia portuguesa para uma economia com mais valor. Depende de como for aplicado. Absolutamente. Isso. Por executar, há riscos nessa execução, Mário? Eles estão à vista, não é? Pois já os atrasos na execução estão à vista de todos. E muitas vezes é esta máquina pesada na execução dos estudos e dos programas. Eu acho que também. Não é? É um problema de demasiada complexidade de alguns projetos, de alguns processos, demasiado pesado todo o processo de concurso e tudo mais. Nós devíamos, e isso é uma batalha nossa e todos nós, esta questão dos custos de contexto, tudo, nós somos bastante competitivos, somos bastante atrativos até para estrangeiros virem para cá, mas quando cá chegam começam-se a perceber destes custos de contexto, demasiada burocracia, demasiadas taxas e taxinhas e complexidades dos negócios. Enfim, eu temo que o PRR vá derrapar, como outros programas derraparam, um pouquinho também por esta complexidade e excesso de burocracia no início dos projetos. Isto poderia se resolver como? Porque isto parece ser um problema crónico, não só na questão de fundos europeus, de acesso a fundos europeus, mas para a própria construção, para uma série de critérios que as empresas querem alcançar. Mas a tempestividade é muito relevante, mas também é muito relevante a visão crítica sobre onde é que devemos investir. E é aí que eu tenho maiores reservas, mais até do que a tempestividade, porque isso, enfim, é o que é. Mas não sei se estamos a conseguir aproveitar o PRR naquilo que ele deveria de facto ser transformador. Tenho sérias dúvidas. O PRR, eu nunca fiz a crítica de que o PRR devia destinar às empresas. Não foi para isso que ele foi criado. Ele foi criado de facto para modernizar os Estados. Claro que as empresas por arrasto, naturalmente, são quem vai servir esta agenda mobilizadora. As empresas públicas, que são mais de 120. Sem dúvida, mas não é possível fazê-lo também sem empresas privadas. Claro. Agora, se nós pensarmos em que o PRR deveria de incidir, de facto, na transformação do Estado e da máquina do Estado para se tornar mais célere, mais uma vez também, a transformação digital estar nela para que os processos de decisão fossem diferentes. E uma vertente muito clara na sustentabilidade. E a sustentabilidade, muitas vezes pensamos em sustentabilidade, pensamos
net carbon neutral, zero carbon. Não é só isso. Se olharmos para o Algarve, e nós acompanhamos muito bem o Algarve, temos 3 escritórios no Algarve, tem um tema de gestão hídrica relevantíssimo. O PRR vai responder a esse problema de gestão hídrica? Não sei, não conheço infraestruturas que estejam a ser pensadas de desalinização, de resposta a temas de sustentabilidade que não passam apenas pelo carbono, mas passam por outras dimensões também. E, portanto, eu espero que o PRR, atrasado que venha, responda a estes desígnios, que é o desígnio da transformação digital, particularmente no setor público e na máquina do Estado, para tornar os processos mais céleres e, por outro lado, na agenda da sustentabilidade, que é uma agenda absolutamente fundamental. E que papel é que as consultoras neste momento estão a adotar nestes desafios? Bom, as consultoras são o facilitador de tudo isto, não é? Quem pode ajudar nestes processos a se concretizarem. Em concreto, no PRR, e como disse bem, a parte estatal tem uma percentagem bastante relevante, ou praticamente quase a totalidade. E as consultoras aqui vão ter o papel de executar e ajudar na execução destes processos. E as empresas estão, digamos, encabeçadas para isso? Quando falamos no setor empresarial português, um tecido frágil, muito exposto às variáveis que lhe são apresentadas, não são só variáveis nacionais, são variáveis globais. Há uma grande tendência que se começa a assistir em 2023, como já tínhamos previsto em 2022 e 2021 durante a pandemia, que iríamos sair desse contexto para uma animação no mercado das fusões e aquisições, e isso já se começa a notar. Óbvio que casos mais mediáticos chamam mais a atenção, mas as empresas mais pequenas também começam, com estes novos gestores que encaram o negócio como algo que pode ser transmutado, a crescer. Mas esperemos um segundo semestre mais ativo, até mesmo para conseguirem alcançar fundos europeus que de outra forma não conseguiriam, ou aplicá-los de uma forma mais eficiente. Sim, e porque a escala é absolutamente crítica, não é? E nós temos de facto uma agenda de competitividade que tem que ser, mais uma vez, tem que ser uma competitividade sustentável, uma sustentabilidade competitiva que tem que ser alcançada, e isso não pode ser alcançado sem que as empresas tenham uma dimensão crítica. Assiste-se cada vez mais a fusões e aquisições no sentido de ir à procura de qualificação, de conhecimento, de diversificação do ponto de vista do saber e do saber fazer. E eu acho que essa é uma tendência que é crescente. É lenta, mas é crescente. E, portanto, espera-se efetivamente num segundo semestre que haja maior atividade ao nível das fusões e aquisições e começa-se a ver também este ecossistema empreendedor, que assim é vibrante em Portugal, a começar a ser também fonte de recrutamento por parte de empresas nestes processos de aquisições e de junção de forças, que é tão importante. Eu penso que já diria se calhar, corrijam-me se estiver errado, cansativo dizer que há um problema no talento, que isto é a narrativa de todos os setores. É o caso, continuamos a ter um quisto quando chega à questão do talento, e porquê, Mário? Eu acho que aqui é uma questão de nos tornarmos atrativos para reter o talento, não é? E é curioso, porque nós assistimos a muito talento vir de fora para ficar em Portugal. Os nómadas digitais, eu costumo aparentemente, dizer... de acordo com alguns novos dados, já não são assim tão fãs de Portugal. Também tínhamos de chegar a esse ponto, né? Se começamos a ter muita gente a vir para cá, em algum momento deixávamos de ser competitivos em termos de custo e por aí fora. Mas continuamos a assistir, e nós, em particular, trabalhamos muito com a comunidade tecnologia, criptoativos, blockchain, por aí fora, e continuamos a ser um país atrativo para este tipo de talento. Mas, do outro lado, também temos os nossos talentos que assistimos a irem para fora. Portanto, eu acho, e parece que já haver uma consciência que nós temos de refletir um pouquinho sobre isto. Porque é que os nossos talentos continuam a emigrar, e cada vez mais. O nosso país não é atrativo para os jovens que saem da universidade. Portanto, somos atrativos para os que estão lá fora. Porque é que não somos tão atrativos para os nossos recém-licenciados? Naturalmente que há aqui uma questão de salários, mas se calhar não é só uma questão de salários. Enfim, esta questão da gestão dos talentos faz parte da agenda, toda a gente se preocupa com isso, desde microempresas a grandes consultoras, toda a gente tem este problema. Cabe-nos a nós, enquanto gestores, perceber o que é que podemos dar de diferente para conseguir reter os talentos nas nossas empresas. Rui, essa reflexão tem que ser feita pelas consultoras, pelas empresas, ou é uma reflexão que começa no Estado?
por todos, seguramente que por todos, pelo privado e pelo Estado também. Nós vivemos um país muito assimétrico, claramente a duas velocidades. Os nómadas digitais que são tão anunciados, e ainda bem que para cá vêm, não vêm trabalhar para o mercado português. Exato. Vêm trabalhar em Portugal para o mercado não português. Os jovens que Bem, ficam com sorte de gastar algum rendimento em Portugal. sem dúvida, isso sem dúvida. Os jovens portugueses encontram muitas vezes oportunidades em empresas que não trabalham para o mercado português. E, portanto, há aqui uma assimetria muito grande que leva a que as empresas portuguesas, as consultoras em particular, eu penso que todos nós sentimos isso, e as PME também, que trabalham prevalentemente para o mercado português, têm imensa dificuldade, de facto, em atrair talento e têm muita dificuldade em retê-lo. E o talento, de facto, existe. Só que existe, mas está claramente a ir para um recrutamento que é um recrutamento que trabalha para fora, para outro tipo de indústrias, com outro tipo de mercados endereçáveis. Mais uma vez, muito crítico e muito importante a agenda da competitividade da economia portuguesa e das empresas portuguesas. Só assim é que vamos conseguir resolver esse problema. Só para terminar, do ponto de vista do Estado, nós temos eu sei que isto também é um tema super redundante, já falámos disto N vezes, mas de facto temos uma asfixia fiscal tremenda. Nós vemos neste momento uma deriva para aumento de salários que é muito bem-vinda e que deve acontecer, inclusive agora no novo quadro até no âmbito da reformulação da lei das ordens profissionais, em que se prevê estágios com remunerações mínimas bastante elevadas. O que nós, e nada disto, não sou nada de todo contra isto, e acho que é a agenda de qualquer empresário, é pagar bons salários e reter as pessoas. Mas isto deveria de ir a par e passo, se calhar, de uma menor sufraguidão do ponto de vista fiscal para os próprios contribuintes, para os próprios cidadãos individuais. Nós começamos a pagar... fazer isso? Tem que haver, João. Nós começamos a pagar 23,75% de segurança social e os colaboradores 11% a partir do salário mínimo. 34,75%. É um disparate, não faz sentido nenhum. Já há uns anos atrás até falava na altura com o então presidente da CIP, o António Saraiva, e ele usava esta expressão que eu achava que era curiosa e muito correta, que era: aumentem os salários mínimos sim, mas não devolvam às empresas, mas devolvam aos colaboradores uma parte daquilo que retém em termos de segurança social das empresas, porque não parece muito legítimo, não é, estar a empurrar as empresas para pagar salários que por vezes se tornam incomportáveis em certas indústrias e o Estado continuar a recolher mais e mais e mais carga fiscal. Claro que há um tema de sustentabilidade da segurança social, com certeza que sim, claro que temos um gap geracional, claro que temos, mas temos de repensar tudo isto, porque senão fica muito difícil, de facto, ter talento em Portugal. Eu quero perguntar aos dois, antes só de terminarmos, olhando para 2024, sei que ainda faltam uns meses para lá chegarmos, mas antes disso, e já muito em breve, depois das férias parlamentares, vamos começar a falar do Orçamento de Estado para o próximo ano. E eu quero perguntar ao vosso setor, neste ponto de compasso que fazemos a meio deste ano, como é que olham para o próximo ano? O que é que esperam que se alcance a nível de medidas fiscais, no fundo para os vossos clientes, mas também para as vossas empresas, e quais é que são os desafios que esperam deixar para trás? Mário? Eu acho que não vamos ter grandes alterações ao que temos agora. Nós temos alguma estabilidade fiscal e legislativa, portanto não espero aqui grandes alterações ao que temos agora. Eu gostava, e na linha até do que disse, que houvesse alguma atenção ao alívio da carga fiscal, nomeadamente aos trabalhadores dependentes, que são sempre aqui quem é bastante penalizado no meio deste processo, porque eles têm o salário deles e não há há poucas formas de otimizar. Portanto, eu gostava que houvesse aqui alguma, e não serem estas medidas de alívio nas retenções no fundo, que são medidas temporárias, isto vamos pagar o que tivermos a pagar mais à frente. Portanto, se houvesse de facto um alívio nos trabalhadores dependentes, na parte não só do imposto sobre o rendimento, mas essencialmente da segurança social. A segurança social é 1/3 do valor do salário vai para a segurança social. E quando falamos com investidores estrangeiros e chegamos a esta parte dos salários, realmente é crítico. Só para a segurança social termos um valor bastante significativo do custo com os recursos. Portanto, o que eu gostava era que existisse aqui algum alívio ao nível do imposto, essencialmente sobre os trabalhadores dependentes. Rui Pedro Almeida, uma simplificação também?
Sim, francamente não tenho grandes expectativas de uma grande melhoria do quadro fiscal. Eu gostaria imenso que houvesse alguma simplificação, não espero mudanças, nem acho que sejam positivas, mudanças muito repentinas. O quadro de estabilidade é extremamente apreciado por investidores, mas de facto deveria de haver um alívio progressivo da nossa fiscalidade para nos tornarmos um pouco mais competitivos. Rui Pedro Almeida e Mário Moura, muito obrigado por se terem juntado a esta JT Talks. Obrigado, Foi um gosto. Obrigado. Muito obrigado também a si que esteve desse lado a acompanhar esta e tantas outras JT Talks. Foram muitos os temas que abordámos ao longo destes últimos 4 anos. A conversa fica por aqui. É também a última vez que me dirijo a si neste espaço. Como sempre, há muito para ver na JTV e muito para ler em jornaleconómico.pt, onde toda a informação está em constante atualização. Da minha parte, foi uma honra e um privilégio ter estado deste lado. Obrigado.